verso 11. Deixa a Bíblia aberta. João 20, verso 11. Maria, porém, ficou à entrada do sepulcro, chorando. Enquanto chorava, curvou-se para olhar dentro e viu 2 anjos vestidos de branco, sentado onde estivera ou jazera o corpo de Jesus. Uma cabeceira, e os outros lhe perguntaram, mulher, por que você está chorando? Levaram embora o meu Senhor, respondeu ela. Nisso ela voltou e viu Jesus em pé. Grite bem alto, em pé. Mais alto, em pé. Mas não reconheceu. Grite bem alto, não reconheceu. Não reconheceu. Disse ele, mulher. Disse, mulher, por que está chorando? O que você está procurando? Grite bem alto. Está procurando. Mais alto, está procurando. Quem você está procurando, pensando que fosse... Olha a expressão que está no texto. Eu vou ler, que ali está... Tomei cegueta hoje. E disse ele, mulher, por que está chorando? Porque quem você está procurando? Pensando que fosse ser o quê? Um quê? Jardineiro, ótimo. Ela disse, se o Senhor levou embora, diga-me aonde colocou e eu o levarei. Verso 16. Jesus disse, Maria. Então voltando-se para ele, Maria exclamou em aramaico, dizendo, Rabone, que significa mestre. Jesus disse, não me segure, pois ainda não voltei para o Pai. Vá, porém, aos meus irmãos e diga-lhes, estou voltando para o meu Pai, é Pai de vocês, para que o meu Deus e é Deus de vocês também. O último verso é o verso 18. Maria Madalena foi, anunciou aos discípulos e viu o Senhor. E contudo, me disseram, curva a cabeça. Pai, nós te damos graça, te bendizemos porque o Senhor é bom, sua bondade dura para todo sempre. Obrigado por essa noite tão especial, por essa semana tão especial, realizado por essa casa de oração, para essa cidade e para o nosso estado. Continua falando, é tão bom ouvir a tua voz, no nome de Jesus, amém. Vamos aplaudir Jesus. Me dê atenção. O Natal sempre será, ou sempre terá uma dubiedade de segmentos. Uma linha religiosa e uma linha comercial. Isso depende como tratamos o Natal. Desde terça-feira, essa igreja, essa comunidade tem por viés não propagar o comércio, mas a pregação do Evangelho, anunciar o Cristo. Um dos teólogos católicos, e ainda que eu não tenha apreço com toda a sua definição teológica, mas alguns pontos que ele define eu acho importante, e uma das frases importantes que ele diz, Leonardo Boff, ele vai falar sobre o paralelo que diverge sobre o Natal e sobre o nascimento de Cristo sobre o homem. A definição dele é a seguinte, Leonardo Boff. Todo homem quer ser um rei, todo rei quer ser um Deus, mas só um menino, só um Deus quis ser um menino. O Natal é o inverso daquilo que precisamos ou entendemos. E eu queria voltar com vocês esse texto daqui a pouquinho, mas fazer uma guisa introdutória sobre o Natal e o nascimento de Jesus. Começar a partir do capítulo de número 2 de Lucas. Até porque o ministério e o nascimento de Jesus se revela em 3 facetas. Seu nascimento aos 12 anos de idade, depois a sua manifestação ministerial aos 30 anos de idade. Jesus era aguardado, era a manifestação bendito pelo bispo aqui. Segundo o texto de João, capítulo de número 3, verso 18. Aquele que peca, peca e é do diabo.
Para isso, o Filho de Deus se manifestou para desfazer toda a obra do diabo. Ele é a manifestação, isso mesmo. Ele é a manifestação do Pai. Ele é a manifestação da graça. Aguardado. E a primeira vez que isso se manifesta de forma pública é uma aparição epifânica, angelical, de um anjo mensageiro, codinome chamado Gabriel. Não é um nome pessoal, mas é aquilo que ele carrega, a sua missão, Gabriel, mensageiro. Aparece a uma moça chamada Maria, anunciando uma promessa, ou falando-lhe sobre uma promessa 700 anos antes que Isaías havia dito. Ele será chamado Emanuel, Deus conosco. Maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Nesse diálogo com essa moça, ela fica preocupada, até porque ela não havia se relacionado com nenhum homem, não era casada ainda, era só prometida. Só que no meio das suas preocupações, esse anjo traz um conforto a ela, dizendo para ela: fica tranquila, enquanto você está preocupado aqui, Deus já está preparando tudo com José. Eu estava lendo esse texto com muito cuidado. É engraçado ler esse texto, porque para Maria o anjo aparece, para José ele tem um sonho. Cada um Deus fala de uma forma. Isso manifesta 1 Pedro 4,10, a multiforme graça, não é uniforme, é multi. Então para ela vê, para ele sonha. Então não se preocupe se Deus apareceu para você de uma forma ou falou com o outro de outra forma. O importante é que Deus é o mesmo, Ele é Deus Todo-Poderoso. Você conhece o texto? Ele tem um sonho, eles assumem um compromisso de gerar junto aquele projeto, e é um projeto de Deus. E eu penso que a melhor coisa da vida é gerar um projeto divino. Grite bem alto: projeto divino. Mais alto: projeto divino. Dentro dos projetos divinos chega um momento ápice, é o momento do nascimento. Entretanto, entre o momento do nascimento existe o que nós chamamos de estrutura profética. Grite bem alto: estrutura profética. Qual é a estrutura profética disso? Existiam os profetas menores. Esses profetas menores, um deles era Miqueias. E sobre o ministério de Miqueias havia uma profecia que estava literalmente esperando para se manifestar. Qual era a profecia? O Messias deveria nascer em Belém. Belém era um local prometido, era o local residencial da linhagem de Judá. E esse Messias deveria vir de lá. Só que o texto vai dizer que José e Maria estavam em Nazaré. E como provocar o nascimento do Filho de Deus no local específico profeticamente? Olha o capricho de Deus. O primeiro imperador de Roma se chamava César Augusto. E segundo o texto, o relato de Lucas vai dizer que César Augusto, sendo o imperador, estabeleceu o número 1, que nós chamamos da Pax Romana, a paz romana. Número 2, ele vai estabelecer um alistamento. E isso provocou para que aqueles que estavam em residências, residências legítimas, tribais, pudessem retornar e fazer o seu alistamento. José e Maria, ela grávida, estava em Nazaré. E isso forçava que José pudesse ir, ou tivessem a obrigação de ir para Belém se alistar. Entretanto, ele não tinha obrigação de levar Maria. Não havia obrigação. Ele, por si só, já poderia fazer o alistamento. Quem está olhando o texto, está olhando bem assim: César Augusto está no controle de tudo, porque ele assina o alistamento e força as pessoas a ir até esse alistamento. Só que o capricho do texto vai dizer que José leva a sua esposa mesmo em um período de dar à luz. E quem está olhando por fora está dizendo bem assim: isso é o provocado por César Augusto, e isso nada mais é do que José fazendo. Mas quem está no trono está dizendo: César Augusto acha que assina alguma coisa, mas sou eu que estou assinando para cumprir profecias. Às vezes a gente fica preocupado com o judiciário, com o legislativo, com tantas coisas. Mas se eu te falar uma coisa, segundo Romanos capítulo 13, quem está no governo continua sendo Deus. É Ele que assina, é Ele que determina, Ele é o Deus Todo-Poderoso. Se um César Augusto, que é imperador, que está assinando o documento, acha que está mandando Deus estar no trono e diz assim: você não assina nada, você só cumpre a minha palavra, você só cumpre a minha palavra. Fechei. Eles chegam em Belém. É claro que ele tem que nascer em Belém, não pode nascer em outro lugar. A expressão hebraica para Belém é casa do pão. Segundo Miqueias, ele tinha que nascer em Belém. É claro que ele nasceu em Belém. Ele é o quê? O pão vivo. Entenderam, né? Ele é o pão vivo que desceu do céu. Ele não pode nascer em Nazaré, tem que nascer em Belém mesmo. 2.
O texto vai dizer que no seu nascimento, segundo Lucas, ele é colocado numa manjedoura. Grite bem alto, manjedoura. Deixa eu falar uma coisa, a manjedoura é um lugar que se coloca 3 coisas. Número 1, ou um filhote, ou água, ou comida. Ah, dá licença. Maestro, aumenta um pouquinho o teclado para mim, porque isso. Vai. Isso, agora eu ouvi o senhor. Isso. 3 coisas se colocam numa manjedoura. Um novo nascimento. Água. Comida. Não, tudo bem, eu vou de novo. O dislexo da história sou eu, mas eu vou de novo. Manjedoura se coloca um novo nascimento, filhote, água e comida. O nascimento dele está revelando o propósito dele. Vai nascer algo novo em você. Serei água para a sua casa e serei comida para a sua vida. Eu sou Jesus Cristo. É verdade. Preciso correr, porque esse negócio de nascimento dá pelo menos 15 dias só falando sobre esse nascimento. Só que tem um detalhe, eu sei que tem uma discussão, e aqui não é aula teológica, então eu só vou falar por cima, depois você pergunta para o bispo que ele te explica. Alguns discutem que foi depois, outros dizem que é durante, mas eu tenho uma linha teológica, exegética e crítica textual, então eu não quero nem entrar nessa linha. Mas, entretanto, tem um menino nascendo, e tem uns magos saindo. Os magos estão em Padã Arã, eles são do Oriente. Só que eles precisam sair do Oriente, que é Padã Arã, isso é topografia, geografia bíblica. Eles têm que sair de Padã Arã e chegar em Belém. São 600 quilômetros. É só abrir um mapa e você vai ver que são 600 quilômetros. Se você pegar 600 quilômetros, uma caminhada de 15 quilômetros por dia, dá 40 dias. Eu não quero entrar no mérito se eles chegaram depois do nascimento ou saíram antes. Eu não quero entrar nesse mérito com você. Só que o mérito é claro. São 600 quilômetros, pelo menos 40 dias eles gastaram para chegar até o lugar onde o menino nasceu. E quem está guiando eles é uma estrela. Só que a estrela se apaga quando chega perto do sol. Não entenderam nada. Porque segundo Malaquias diz que ele é o sol da justiça. Enquanto os magos não chegam até Jesus, que é o sol da justiça, eles estão sendo guiados por aquela estrela. Só que quando eles chegam no lugar onde está Jesus, a estrela desaparece, porque o centro do culto é o sol da justiça, que é Jesus Cristo. Que loucura, não é não? Quantos magos eram mesmo? Nunca houve. Para de ser católico, apostólico, romano. Nem a versão Ave Maria, tá? A versão Ave Maria, e eu tenho. Eu fiz questão de ler esse texto na versão Ave Maria. Não tem 3 magos na versão Ave Maria. Quantos magos eram? A gente tem uma mania de numerolatria. A gente quer saber sempre quanto. Só que o texto não está preocupado quanto, está preocupado com o que eles carregam. Porque está cheio de lugar com muita pessoa que não carrega nada. Ah, não vai falar nada. Era para você ter dado glória, vou de novo. Quantos são? O problema não é quantos são, é o que eles carregam. O texto não está preocupado quantos magos, está preocupado com o que eles carregam. Vou de novo. Porque o texto não está preocupado se são 2 carregando 3 coisas. Não é 10 carregando 3. Porque o texto não está preocupado. O texto vai dizer em plural, os magos. Então pode ser 2 carregando 3 artefatos. Pode ser 10 carregando 3 artefatos. A Bíblia não está preocupada o quanto de mago. A Bíblia está dizendo, eles carregam 3 coisas. Ouro, incenso e mirra. Vou falar para você dar glória assim. Porque os 3 artefatos, segundo o latim, é chamado de tríplice unus. Tríplice unus em latim significa revela o tríplice ministério dele. Qual é o tríplice ministério dele? O ouro, ele é rei dos reis.
Incenso, ele é sumo sacerdote. E mirra, ele é o profeta por excelência. Ele é o tríplice unos. Não é sobre o quanto, é sobre o que eles carregam. O que nós carregamos? Define, não é o quanto. Cuidado para a gente não entrar na crise da numerolatria, de locais cheios de pessoas vazias. O nascimento de Cristo não revela a quantidade, revela o que eles carregam. Estamos vivendo uma crise nesse Natal, cheio de pessoas vazias, que não carregam muita coisa. Por isso, nós estamos aqui essa noite. Porque não é sobre quantidade, é sobre o que carregamos. O novo nascimento, água e o pão vivo que desceu do céu, Jesus Cristo. Pega na mão de alguém e diz assim: Jesus já nasceu em você. E eu termino a introdução. A estrela guia os magos. Quantos magos eram mesmo? Ah, não sabe agora. Rapidinho não sabe, né? Os magos, eu nem quero saber quantos são. Mas eles carregam. Não é sobre quantidade de pessoas, é sobre que eles carregam. Pronto. Eu vi um aleluia ali. Eles abrem os seus tesouros e adoram o menino. Há uma lacuna ali, porque um anjo aparece em sonho a José e diz para eles descerem ao Egito. Alguns estudiosos, Dr. Carson, John Stott, Champlin, Wisby, entre outros comentaristas ortodoxos, Norman Geisler, vai dizer que 2 anos eles ficaram no Egito até a morte de um grande ditador. Agora não tem um detalhe. Todos eles vão corroborar dizendo que o que serviu para adorar, serviu para fazer a manutenção e o patrocínio durante os 2 anos que eles ficaram no Egito. Então o ouro, incenso e mirra, que serviu, número 1, para adorar, serviu agora para sustentar. Porque quando você decide gerar algo para Deus, Deus decide financiar aquilo que Ele entregou para você. O hedonismo vai dizer: Deus vai financiar os teus sonhos. O evangelho vai dizer bem assim: eu vou financiar os meus sonhos. É os sonhos de Deus que Ele financia, não é os teus sonhos. Não sei se eu fui claro. Vou repetir a frase de novo. O hedonismo diz bem assim: ora, porque Deus vai financiar teus sonhos. O evangelho diz assim: eu não vou financiar os seus, eu vou financiar os meus em você. Um dia desse eu estava pregando em Curitiba e eu também já falei coisa empolgada. É normal, empolgado fala cada coisa que Deus disse: só não mato porque eu tenho promessa. O ministro louvou empolgado, dizendo assim: ei, Deus vai patrocinar os teus sonhos. Eu disse: menina. Até aí eu já achei estranho, mas aí o problema é que ele quer fundamentar a frase em contexto, fora de contexto, assim: como Deus patrocinou os sonhos de José, Deus vai patrocinar os seus. Eu disse: ei, pênalti. Né? Deus não patrocinou o sonho de José, não. Gênesis 37, Deus deu 2 sonhos, José. Deus deu. Vou de novo, Deus deu. Deus não está aqui para realizar teu sonho. Deus está aqui para realizar o sonho dele em você. Levanta a mão direita assim. Bate pelo menos em 3 sons assim. É tempo de viver os sonhos de Deus. É isso aí. Eu vi um aleluia. Primeiro gap acontece do nascimento. Ele vai aparecer novamente aos 12 anos de idade. Na cultura judaica existem 7 festas, 4 intermediárias e 3 principais: tabernáculo, Pentecoste e Páscoa. Ele vai aparecer em uma dessas festas. Alguns se discute se é tabernáculo, outras se é Pessá, se é Páscoa, mas a maioria deles vão corroborar dizendo que possivelmente seja Pessá. Fora tudo isso, o cerimonial do bar mitzvah, bar filho, mitzvah lei.
É o cumprimento entre 12 a 13 anos que o menino vai subir ao templo com o rolo da Torá nos ombros e um filactério na testa com fragmentos da Torá e também no antebraço. Jesus está subindo, 12 anos para 13. Maria e José vai com ele. Vai acontecer uma loucura naquele dia. Isso mexe comigo. Porque o texto diz que quando eles estão lá cumprindo os cerimoniais, eles descem. Jerusalém, na topografia, é o lugar mais elevado que tem. Quando eles estão descendo, havia um caminho sangrento de 10 quilômetros entre Jerusalém a Samaria. Jericó, perdão, entre Jerusalém a Jericó. É um caminho sangrento. Só podia caminhar por aquilo em caravana, porque haviam salteadores que ficavam nas espreitas. Por isso que Jesus propôs a parábola do bom samaritano. Lembram? Era comum salteadores ficavam nas cavidades esperando alguém que passava sem caravana sozinho. Por isso que o texto está dizendo que eles desciam em caravana. E quando eles estão descendo, José e Maria vai procurar entre os parentes, não encontra, entre os amigos não encontra, e percebe que Jesus se perdeu. Pergunta que não quer calar: foi Jesus que se perdeu? O problema está aí. Não é porque você gerou que você não pode estar perdido dele. Porque a gente tem a mania de achar que Deus que está perdido, mas a gente que se perdeu dele. Até uma hora que eles caem na real e dizem assim: na verdade não foi a gente, não foi ele que se perdeu, foi a gente que se perdeu dele. Vamos voltar. E a palavra voltar é uma palavra importante. Dentro da cultura judaica, a palavra voltar traz a ideia de arrependimento. Grite bem alto: arrependimento. Mais alto: arrependimento. A palavra voltar é techuvá. Grite bem alto: techuvá. Então a expressão que aparece hebraica ali, o que eles estão fazendo é voltar. Techuvá. Techuvá é voltar para o menino. Voltar para o menino. Vou de novo. Voltar para o menino. Vou falar até a hora que você tem glória. Voltar para o menino. Voltar para o menino. Voltar para o menino. Então Natal é techuvá. Vou voltar para o menino, porque não foi o menino que se perdeu, fui eu que me perdi do menino. Vou voltar para ele. Quando eles entram no templo, está o menino interrogando, sendo interrogado. Está respondendo, está indagando. Aí vem a Maria, e Maria disse assim: menino, me deixou preocupado. Por que você fez isso? Ele fez. Ele fez alguma coisa, ele está no lugar. É a gente que sai do lugar. Que a gente tem um senso de culpar Deus de uma coisa que a gente decidiu. Não, tudo bem. Outro dia eu falo de novo. A gente tem uma mania de se vitimizar e dizendo: Deus é culpado. Deus está dizendo: eu estou no mesmo lugar, foi você que saiu. Techuvá, é só voltar. Aí eu gosto do texto de Lucas, porque Lucas é certeiro. Porque Lucas vai se consubstanciar dentro da cultura judaica. Porque até o bar mitzvah, o menino não pode andar com o pai. Na sinagoga, é como se fosse aqui. Na sinagoga, a galeria é ocupada pelas mulheres e as meninas e os meninos até 12 anos antes de cumprir o bar mitzvah. A sinagoga na parte de baixo só é frequentada pelos homens e pelos meninos que já passaram pelo bar mitzvah. Quando se passa pela cerimônia do bar mitzvah, aí o menino escolhe com quem ele vai andar. Se ele passou a vida toda dele andando com a mãe, ele almejava, após o bar mitzvah, andar com quem? Com o pai. Aí, olha o contexto. Era para você ter dado glória só nessa explicação, mas vamos de novo. Aí, o texto diz que Maria olha e vai dizer: meu filho, por que você fez isso? Ele olha nos olhos dela, profundamente, diz assim: mamãe, tu não sabes que eu vim cuidar dos negócios do papai. Peraí, mas ele não está dizendo da carpintaria que fica em Nazaré. Ele não está falando do pai que é José. Ele está dizendo da revelação da paternidade do pai celestial. Ele está dizendo: tu sabes que eu nasci para cuidar dos negócios do meu pai celestial. A palavra pai é uma palavra hebraica, av. O alfabeto hebraico tem 23 letras. Para escrever a palavra pai precisa de 2 letras hebraicas. A primeira letra do alfabeto é a segunda. A primeira é Aleph, significa força, Deus. A segunda é Beit, tenda, casa. Vem do grego oikos. Quando você junta as 2 palavras da Av, a palavra pai em hebraico significa força da minha casa, força da minha tenda.
força da minha família. Por isso que quando o filho vai apresentar Deus aos discípulos, ele diz assim: não ore Hashem, não ore Adonai. Quando vocês forem orar, olhe, Ave, Pai. Ele é a força da tua casa, Ele é a força do teu casamento, Ele é a força da tua família, Ele é tudo, Ele é o sustento, Ele é o esteio. Acontece o segundo gap. Apareceu o relógio. Segundo gap. Eu não sei se é a hora de terminar ou não, mas deve ser. Lá quando aparece o relógio, é hora de terminar. Acontece o segundo gap e ele vai aparecer novamente só aos 30 anos de idade, às margens do Jordão, quando um maluco beduíno, vestido de camelo, pele de camelo, comendo gafanhoto, banhado no mel silvestre, está pregando Techuvá de novo. Já que você não voltou para um menino, não voltou para o adolescente, volte agora para um homem encarnado que é Jesus Cristo. Pega na mão de alguém e diz assim: Techuvá para você. O tal do João Batista aparece no deserto gritando: arrependei-vos, Techuvá, porque é chegado o reino de Deus. Aí ele continua pregando a Techuvá, dizendo assim: eu vos batizo com água, mas virá um que vos batizará com o Espírito Santo e fogo. Eu não sou digno nem de desatar as alparcas dos pés dele. Melhor ainda, ele vai vir após mim, mas é maior do que eu. Um belo dia ele está batizando. Quando ele está batizando no Jordão, ele levanta a cabeça e diz: não acredito, menino, ele veio mesmo. E quando ele viu, ele não hesitou em gritar: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado da humanidade, Jesus Cristo. João Batista batiza Jesus. Quando Jesus sai das águas, que é Jordão e Irade. Irade significa descida. As águas são potáveis, mas as águas são turvas, que representava a condição da humanidade escura. Jesus, como o segundo Adão e o último, vai descer na escuridão das águas do Jordão. Mas ele sobe. Quando ele sobe, três coisas acontecem. Número 1, o céu se abre. Número 2, o Espírito Santo desce como forma corpórea de uma pomba, pousa sobre ele. Número 3, uma voz que vem do terceiro céu, atravessa a galáxia, passa por Plutão, Saturno, entra na atmosfera, chega nas planícies e grita: este é meu filho amado, em quem tenho prazer. Jesus Cristo, I love Jesus. O seu ministério começa aos 30 anos de idade. Durante 3 anos ele conta 40 parábolas, opera 35 milagres registrados, e além daqueles, segundo João, que não daria para registrar, senão não caberia. Na semana da sua morte ele comemora Pessá. Na Pessá, um dos elementos é o cordeiro. Ele tem que morrer na semana da Pessá mesmo. Ele é o cordeiro que o João disse. Só que a Pessá deveria ser comida a cabeça do cordeiro, os pés do cordeiro e a frissura do cordeiro. Segundo o Êxodo capítulo 12. Ele está dizendo: vou te dar uma mente nova. Vou te dar uma caminhada nova. Vou te dar um conteúdo novo. Na Pessá havia um Kiddush. Kiddush é uma mitzvot, é um cerimonial. Cerimonial dentro de outro cerimonial. Enquanto a Pessá é uma festa judaica, o Kiddush é um jantar de pacto. Dentro do jantar de pacto, 2 elementos não poderiam faltar: o pão, o vinho. É o mesmo jantar que Melquisedeque, segundo Gênesis 14:18, jantou com Abraão. Por isso que em Lucas 19, ele olhou para Zaqueu e disse assim: você também é filho de Abraão. Jesus está no jantar com 12. Levanta os 2 elementos, o pão e o vinho, e diz assim: isso não é só um jantar, é um pacto. Fazer isso em memória de mim, eu sou o Senhor. Depois de jantar, ele canta o hino. Judas sai.
Ele espera Judas sair, canta um hino, segundo Marcos. Ele vai em direção ao Getsemane. Ora, Judas encabeçado, o Yosef Bar Caifás e alguns soldados romanos prendem Jesus. Aquela madrugada para lá e para cá, Pilatos, Herodes, Pilatos. Ele é julgado. Segundo Marcos, Jesus é crucificado às 9 da manhã. Do lugar de julgamento até a crucificação. São 450 metros. Não é quilômetros, metros. Jesus não levou a cruz completa. Só parte da cruz, chamada de patíbulo. Cascavelou algumas vezes, caiu. Um homem que vinha do campo, do trabalho, foi constrangido a ajudar. Simão, o Cirineu. Cirene não é sobrenome. Ele fazia parte do continente africano. 52 países. O evangelho está se cumprindo. Ele não veio só para um continente. Ele veio para todos os continentes, para todas as nações. Ele é o Deus de todos. Ele é crucificado às 9 da manhã. Das 9 até as 3, ele falou 7 frases. Meio-dia, houve trevas. Terremoto. 3 da tarde. Em ponto, Jesus fala a sua última frase. Pai, a ti entrego o meu espírito. A cabeça tomba. O véu do templo se rasga de alto a baixo. Os mortos que estão no sepulcro ressuscitam. Há um terremoto. Vou de novo. Há um terremoto. Terremoto é um abalo sísmico através de 2 placas tectônicas que se chocam. Toda vez que você fala de terremoto, você fala de destruição e morte. Você não der glória agora, você vai ver. Toda vez que tem um choque de placas tectônicas, tem destruição e morte. No dia da morte de Jesus, teve terremoto. Mas ao invés de ter morte, tem morto ressuscitando. Que loucura, mano. Que loucura, mano. Loucura. 3 horas da tarde, até as 6, é sexta-feira. Precisa tirar o corpo dele apressadamente, porque 6 horas da tarde vai começar o Shabbat Shalom. Tem um José de Arimateia, um senador. Vai diante de Pilatos. Pede a liberação do corpo. Ele corre. Quando ele chega lá, não é só mais ele. Tem um Nicodemos, doutor da lei. Apareceu 3 vezes na Bíblia. Capítulo 3 de João, capítulo 7 e o capítulo 19. Ele está carregando 35 quilos de perfume. Os 2 pegam o corpo de Jesus. Se envolvem, se comprometem. Se envolve, se compromete. Um senador, um político e um religioso se encontrando na cruz. Um senador, um político e um religioso se encontrando na cruz. Apressadamente descem um jardim, colocam o corpo de Jesus onde ninguém havia sido colocado. Uma pedra é colocada. Um olha para o outro. Como é que a roupa deles estão? Como é que a roupa deles estão? Como? Ensanguentado. Quando eles chegam em casa, imagina a esposa, os filhos. O que é isso na sua roupa? Está sujo? Eu imagino eles dizendo, se fosse o sangue de outro, estaria sujo. Mas o sangue dele me purificou de todos os meus pecados. Eu imagino ele chegando em casa, a esposa abraçando assim, você está ferido? Não. O sangue dele é o contrário. Pelas pisaduras dele, eu fui sarado. Começa o Shabbat Shalom, o sábado em silêncio. Capítulo 20 de João, verso 1. Primeiro dia da semana. Maria Madalena vai com um grupo de mulheres até o sepulcro. No meio do caminho ela disse, me esqueci que a pedra é pesada. Mas mesmo sabendo que a pedra era pesada, no meio do caminho ela decidiu ir. Eu gosto de Maria. Mesmo sabendo que ela tem um problema amanhã, ela não para no meio do caminho. Quando elas chegam no jardim do túmulo, a pedra já estava removida. Tem um anjo sentado na pedra. Ele está com a perna cruzada. Adendo meu, não está na Bíblia isso. Ele está com a perna cruzada. Mas a fala que eu vou dizer está na Bíblia agora. Ele olha para ela e diz assim, a quem procurai dentre os mortos? Aquele que já ressuscitou. Jesus Cristo. Jesus Cristo.
Ela nem levou em conta o que ele disse. Ela disse: aonde você colocou o corpo? Olha a loucura. Ele disse para ela que ressuscitou, mas onde está o corpo? Ela não codifica a frase. E ela se vira. Quando ela se vira, ela dá de cara com quem? Só que ela não reconhece. Porque existe uma parte neurológica chamada de córtex cerebral. E o córtex cerebral está correlacionado aos 5 sentidos: tato, olfato, paladar, visão e audição. A última imagem que ela tem no córtex cerebral sobre Cristo é um Cristo martirizado, ensanguentado. Era a imagem que ela tinha. Só que agora não é o Cristo martirizado, é o Cristo glorificado. Por isso que ela não reconhece. Agora você precisa dar um glória lindo. Porque Jesus é o jardineiro do nosso Natal. Põe na tela. Verso 15. Põe logo. Não. 20, 15. João. Tá vendo? Me sinto tanto em casa, quero mandar até no projetor. E disse: mulher, por que choras? O que você está procurando? Pensando que fosse um? Olha para mim, os meus olhos, meus olhos, meus olhos. Ela confundiu Jesus com um? Sabe quantas espécies de flor tem no mundo? 390. Só de espécies de flor catalogados pelos biólogos no Brasil, tem 39 mil. Ela podia ter confundido Jesus com médico, advogado, mecânico, funileiro, sei lá. Mas ela confundiu Jesus. Aquele que cuida de flor. Aquele que mexe com terra. Aquele que planta coisas. É claro que ela tem que confundir ele com alguém que planta, que mexe com terra, que mexe com flor. Porque um dia ele criou um homem da terra. É claro que ela tem que confundir ele com um jardineiro simples, porque não só criou o homem do pó da terra, que um dia ele disse assim: eu quero me relacionar com esse homem, vou plantar um jardim no Éden, para que eu possa descer e conversar com ele. Eu sou o maior jardineiro da história, eu sou Jesus Cristo. É tão verdade, que é possível chatear alguns aqui. É melhor nem falar que isso aqui vai chatear alguns, hein? Uma coisa que eu não gosto é criar confusão. Eu sou uma pessoa confusão comigo. Meu avô morreu com 98 anos de idade. 50 anos como pastor. Eu cresci ouvindo meu avô e minha avó falando que Jesus era a Rosa de Saron. Eu reproduzi isso milhões de vezes. A gente cantava Grupo Rosa de Saron. Até um dia que eu fui ler a Bíblia e disse assim: menino, ele não é rosa nenhuma. Ué, deu ruim para nós. Como assim? Não é Rosa de Saron. Cantares, capítulo de número 2, verso 1. Quem está falando não é o amado, é a amada. Não é Salomão, é a amada de Salomão dizendo para ele: meu amado, eu sou a Rosa de Saron. Aí o verso 2, ele que vai dizer para ela: quão lindo você é entre os lírios, ó minha amada. Falei que ia dar problema. A igreja é a rosa. Porque ele é o jardineiro que plantou a rosa. Agora olhe para cá. A Rosa de Saron nascia às margens do mar Mediterrâneo. Suas pétalas, quando trituradas, serviam como creme cosmético para curar câncer de pele naquela época. Olha ela dizendo ao amado: eu sou a tua rosa. Aí ele olha para ela e diz assim: é por isso que eu te plantei. Não só para você ter um bom perfume que é meu, mas para você sarar as nações. Terminei dizendo que a melhor coisa desse Natal não é o Noel,
não é o peru, não é a mesa linda posta que vai ter na sua casa. É um jardineiro que plantou a semente da esperança em você. Jesus Cristo. Fique em pé. John Stott, um teólogo anglicano, londrino, para mim um dos melhores. Sua teologia prática, linda e fácil de compreensão. Ele diz assim: se a nossa pregação não for Cristo, não é pregação. Eu posso fazer uma fala aqui para mim terminar e orar? Eu tive em Dallas, certamente a filha do bispo já deve ter assistido esse espetáculo lá, lindo, em uma igreja. Eu acho que nem na Broadway eu vi uma coisa tão suntuosa que é o espetáculo de Natal que tem ali. Maravilhoso. São 2 horas de espetáculo. Só que a primeira parte do espetáculo é sobre Noel. Tem uma expressão que eles chamam Noel em inglês. Eu sou muito bom em inglês. Vou nem falar aqui. Qual é o nome? Santa Claus. E a primeira parte foi só o Noel. Aí tinha uma irmã do meu lado. E ela já estava incomodada. Porque era Noel para lá, Noel para cá, Noel para lá. Papai Noel, Noel, Noel. Aí ela deu... A irmã estava acomodada. Tribulada, já estava tribulada. E eu estou ali, eu estou aqui como pesquisador. Eu estou só olhando, lendo, vendo as coisas. Eu olho tudo, fico pensando assim, onde vai chegar isso aí? Aí ela ficou tribulada, tribulada. Ela disse, que hora que vai entrar Jesus? Eles utilizam uma peça para evangelizar. Na segunda parte, eles introduzem Jesus. E no final da peça, do espetáculo, que não é peça, que é um espetáculo, termina alguém dizendo bem assim: o Noel tem a capacidade de trazer felicidade momentânea, mas só Jesus traz a felicidade eterna. Posso fazer uma pergunta, sim ou não? O Noel é top, mas a gente só lembra do Noelzinho uma semaninha do Noelzinho. Jesus é de janeiro a janeiro. Curva a cabeça e eu oro. Tenho vontade de fazer um apelo, mas não posso. Curva a cabeça, fecha o olho. Quem é você essa noite? Que ouviu essa palavra e ouviu a palavra techuvá. Ele te atraiu no nascimento. Ele te atraiu quando era adolescente. Mas hoje ele te atraiu com força. E você precisa se reconciliar com Jesus ou entregar sua vida para Jesus. Eu não estou falando para você entregar sua vida a uma religião, uma denominação. Eu estou te dizendo que você precisa entregar sua vida a Jesus Cristo. Eu não vou te chamar à frente, é você aí onde você está mesmo. Você só vai levantar a mão. Pastor, eu quero me reconciliar, eu quero entregar minha vida para Jesus. É só você levantar a sua mão direita onde você está. Cabeça curvada, todos nós. Só você levantar a sua mão. Pastor, eu quero entregar minha vida. Eu quero me reconciliar com Jesus. Tem alguém essa noite? Tem alguém? É só você levantar a sua mão. Tem alguém? Tem uma lá no fundo. Tem alguém? Mais alguém? Mais alguém? Pastor, eu quero entregar minha vida para Jesus. Eu quero entregar minha vida a esse Cristo Todo-Poderoso. Tem mais alguém? Mais alguém? Mais alguém online ou presencial? Entregue sua vida para Jesus. Eu oro. Pai, nós te damos graça. Te bendizemos. Porque o Senhor é bom. Sua bondade dura para todo sempre. Obrigado por essa vila de Natal. Obrigado por todo o investimento que esta igreja tem feito e parceiros que têm ajudado. Mas muito mais do que o entretenimento, por detrás disso tem uma mensagem. A mensagem é Jesus Cristo. Jesus Cristo, Jesus Cristo. Tudo que
que nós estamos realizando de terça até amanhã é mais do que interter, é sobre transformar. Nós estamos transformando esta cidade através de Jesus Cristo. Meu desejo, Senhor, é que o Senhor guarde a família pastoral dessa casa, que o Senhor faça essa igreja crescer para a direita, para a esquerda, para trás e para frente, que nunca haja inchaço, haja crescimento saudável, que nesta casa de oração haja ouro, incenso, mirra. Jesus Cristo é o centro. Será que você pode aplaudir a Jesus Cristo?